Nesta primeira lição do trimestre, ao longo desta semana, estamos vendo os pressupostos necessários para termos em mente a fim de compreendermos o livro de Daniel. Pressupostos esses extraídos, obviamente, do próprio texto bíblico, como estamos vendo até aqui. Um outro pressuposto que você precisa ter em mente é que o melhor método para interpretar uma profecia apocalíptica, como o livro de Daniel e o livro do Apocalipse, é o método historicista. O que é o método historicista? Tá? O historicismo, ele ensina que as profecias apocalípticas mostram a atuação de Deus ao longo da história. Tá? Então, há uma sequência ininterrupta da história, desde a época do profeta até o fim dos tempos. Ou seja, o historicismo mostra que Deus atua no passado, no presente e no futuro. O historicismo é totalmente diferente do preterismo, do futurismo e do idealismo, que são outras formas de interpretar as profecias apocalípticas. O preterismo, como o próprio nome já sugere, joga o cumprimento das profecias como tendo sido ocorrido só no passado, ou maiormente no passado. O futurismo joga o cumprimento das profecias para o futuro. E o idealismo, ele simplesmente sustenta que as profecias têm símbolos e realidades espirituais independente do aspecto histórico. A melhor forma de entender Daniel e Apocalipse é através do historicismo. Por quê? Simples. Você percebe que ao longo do livro de Daniel, as visões simbólicas têm desdobramentos ao longo da história. Tá? Até destaquei ao longo da semana. O capítulo 2 apresenta o surgimento dos grandes impérios mundiais e o estabelecimento do reino de Deus. O capítulo 7 apresenta a mesma coisa, só que daí recapitula a mesma coisa, desdobra, só que acrescenta algo mais. Capítulos 8 e 9 recapitula também, só que acrescenta algo mais, bem como capítulos 10 a 12. Essas 4 sessões apresentam um desenrolar histórico dos eventos com uma recapitulação e ampliação daquilo que Deus quer ensinar. Que o historicismo é a melhor forma. O livro de Daniel mostra os símbolos proféticos, as visões simbólicas ocorrendo ao longo da história. Passado, presente e futuro. Então isso mostra que preterismo, futurismo e idealismo já estão fora da jogada para você interpretar corretamente Daniel e Apocalipse e poder entender a mensagem que Deus quer lhe transmitir. E lembre-se também que você pode ser um membro assinante do canal e receber outros benefícios, tá bom? Você pode ser um desses meus alunos assinantes, tá? Você vai ver no vídeo e também na descrição como você pode ser um membro do canal. Um outro detalhe muito importante que você tem que ter em mente é o princípio de ano. O que é o princípio de ano? Em profecia apocalíptica, veja, estou dizendo em profecia apocalíptica, um dia equivale a um ano. Em livros históricos, um dia equivale a 24 horas, ok? Na Bíblia, dia se refere a um dia de 24 horas. Então, quando vemos, por exemplo, que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, Deus criou o mundo em 6 dias literais. Do contrário, não teria lógica em ele ter descansado no 7º dia. Se os 6 primeiros dias da criação são simbólicos, o 7º também o seria. E aí, quando que terminaria o descanso de Deus? Então, por favor, não tem como interpretar o Gênesis como sendo simbólico ou dizer que os dias em Gênesis são eras. Isso é impossível. Deus criou o mundo em 6 dias literais e 24 horas e cessa suas atividades ou descansa num dia literal de 24 horas, que é o sábado. Tá? Nas profecias apocalípticas,
um dia equivale a um ano. Por quê? A própria Bíblia nos ensina isso. Tá? Por exemplo, veja o que diz Números 14:34. Quando Deus dá uma profecia acerca do povo de Israel, né? Uma profecia, Números não se refere a uma profecia apocalíptica, né? Mas como ele tem um conteúdo profético e Deus dá uma informação sobre o princípio de ano, então nós vamos ler esse texto porque ele vai nos ajudar a percebermos esta verdade. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e tereis experiência do meu desagrado. Então, quando Deus dá uma profecia de que o povo de Israel peregrinaria 40 anos no deserto, ele falou, ó, 40 dias equivalem a um ano. Então Deus usou aqui o princípio de ano para uma profecia. Vemos isso também em Ezequiel capítulo 4, versos 5 e 6. Ó. Porque eu te dei os anos da sua iniquidade segundo o número dos dias, 390 dias, e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Israel. Quando tiveres cumprido esses dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Judá. Então você percebe, mais uma vez, o princípio de ano na Bíblia. Tanto nesses dois textos, quanto no próprio livro de Daniel. Você quer ver um exemplo? Daniel capítulo 9 fala das 70 semanas. Só que os eventos que englobam as 70 semanas envolve um tempo muito maior do que 70 semanas literais. 70 semanas seriam 490 dias, não é? Não daria-se 2 anos. Só que há eventos no livro de Daniel que nos mostram que as 70 semanas não podem ser interpretadas como literais. Por quê? Porque Daniel é um livro apocalíptico e porque num livro apocalíptico usamos o princípio de ano. As 70 semanas de anos em Daniel 9, para você ter uma ideia, elas abarcam um período de 490 anos, que mostra a destruição de Jerusalém, a vinda do Messias, o ministério do Messias e a morte do Messias. Tudo isso não aconteceria em 70 semanas literais ou 490 dias. Tudo isso aconteceu ao longo de 490 anos. Então você interpreta as 70 semanas de anos, um dia equivalendo a um ano, como 490 anos. O mesmo princípio você utiliza para entender Daniel 8,14. Quando fala, e até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado, Daniel quer dizer que depois de 2.300 anos o santuário será purificado. Então a própria Bíblia mostra que você e eu precisamos nos utilizarmos do princípio de ano para interpretarmos profecias apocalípticas. Tá bom? Com este outro pressuposto em mente, você vai ter um proveito espetacular do estudo desse trimestre. Tá bom? Amanhã vamos finalizar o nosso estudo da semana apresentando o último pressuposto necessário para compreendermos o livro de Daniel. Que Deus te abençoe e até lá. E não se esqueça, você tem uma oportunidade de ser membro deste canal e fazer parte de um grupo especial de alunos que está recebendo lives mensais, seminários gratuitos, estudos. Pessoas que querem estudar a Bíblia de forma diferente estão se tornando membros, assinantes do canal. Então, faça essa assinatura, né? Você tem muita coisa boa a receber, seminários gratuitos, lives, respostas a dúvidas, eu posso ter uma interação mais pessoal com você. Então toque no botão ou clique no botão Seja Membro e você vai ver as condições e as vantagens de fazer parte do nosso canal como assinante.